Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 21. Onde diz assim, é necessário que dos varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, Tu, ó Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Irmãos, vamos lá para Atos capítulo 13. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 13, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. Onde diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e colocando sobre ele as mãos, os despediram. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, amém? Glória a Deus. Irmãos, na mesma direção que Deus aqui direcionou o pastor Silvio, sobre você é um escolhido. É sobre isso que a Bíblia quer nos falar hoje. Você é um escolhido, independente do momento que você passa, independente da situação que você está vivendo. Deus não te escolhe por momento. Deus não te escolhe por emoção. Deus escolheu a cada um de nós por Ele mesmo. Amém, meus queridos? Amém. Então, nós sabemos que a escolha do homem é diferente da escolha de Deus. Quando o homem decide escolher alguém, ele vai avaliar o seu currículo. Ele vai avaliar as suas técnicas, as suas habilidades. Para você adentrar uma empresa, o que você precisa? Enviar o quê? Um currículo. Ele não quer saber você, ele não quer te ver, ele não quer que você fale, ele quer ver o seu currículo, o seu perfil. Ele não quer saber se você é uma pessoa fácil de conviver com as pessoas. O homem, quando ele escolhe alguém, ele não quer saber se você consegue se relacionar com as pessoas. Basta ele olhar o seu perfil, o seu currículo. Se você se encaixar no que ele está precisando, ele vai te chamar. Então, meus queridos, a Bíblia nos diz no livro de Atos que eles precisaram escolher um apóstolo para substituir Judas. Irmãos, o que nós achamos mais interessante na palavra de Deus é que Deus escolhe diferente do homem. Deus escolhe diferente do homem. Deus não escolhe por currículo. Deus não escolhe por aparência. Deus não escolhe por mérito. Deus escolhe por Ele mesmo. É Deus quem escolhe. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos os homens que foram escolhidos por Deus, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que foram homens falhos, homens que tinham suas debilidades, homens que eram limitados ao seu tempo, homens que o principal objetivo deles não era ganhar o mundo, mas era o quê? Servir e adorar a Deus. Eram homens obedientes a Deus. Quando, irmãos, o primeiro homem que Deus escolheu e se agradou se chama Noé. Noé vivia numa geração, numa época corrompida como a nossa. Creio eu, irmãos, que não tão corrompida como a nossa. Porque hoje nós estamos ultrapassando os limites da incredulidade, da falta de amor, da falta de compreensão, da falta de empatia com o ser humano. E ali, meus queridos, numa geração corrompida, onde Deus decide acabar ali com todos, mas a Bíblia vai dizer ali em Gênesis capítulo 8,
que Deus se agradou de Noé. Olha aí. Assim como Deus se agradou de você. Assim como Deus tem se agradado de cada um de você. Porque mesmo diante das lutas, das provas, das dificuldades, das batalhas, você não tem desistido. Mesmo quando as pessoas criticam-nos, quando as pessoas lançam pedra, mas você não tem desistido. Nós estamos aqui depois de um dia cansativo, um dia de trabalho, nós estamos aqui vencendo as lutas, vencendo as provas, vencendo o cansaço físico. E não é por dinheiro. Hoje não vai ter lanche, hoje não vai ter cachorro quente, não vai ter bolo, não vai ter pizza, mas tem o quê? O alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Deus escolhe o primeiro homem que Deus escolheu, Noé. Passado alguns anos, meus queridos, sabemos que Deus vai escolher um outro homem, chamado Abraão. É a chamada raça chamada, a qual Deus chamou. E chamou Deus Abraão e disse: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra, Abraão, que eu te mostrarei. Olha aí, irmãos. Qual de nós, sendo chamado por Deus, obedeceríamos a um chamado desse? Ó, veja aqui, meu irmão, olha aqui, minha irmã. Você vai sair daqui de Três Lagoas e você vai para uma terra. Tá, Senhor? Não, onde que eu vou? Eu vou para onde? Eu vou para Campo Grande, eu vou para São Paulo, eu vou para a Espanha, eu vou para a África, eu vou evangelizar na Ásia. Não onde o Senhor quer que eu vou? Não. Você faz a sua mala e vai. Pega o ônibus, pega, que no caminho eu vou te mostrar para onde você vai. Olha a fé deste homem. Olha a fé de Abraão. Abraão sai da sua terra, sai da sua casa e ele vai para uma terra. Irmãos, nós sabemos que Abraão, ele morava na Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer entre rios. Eram dois rios que se encontravam, o rio Tigre e rio Eufrates. E ali com a cheia daquele rio, irmãos, ele fertilizava o solo e aquela era uma das regiões mais férteis do planeta naquele momento. Ele saiu de uma terra boa para ir para uma terra de deserto. Nós sabemos que Israel é uma terra de deserto. Nós sabemos que Israel é uma terra seca. Deus não chamou ele para uma terra que era melhor de onde ele estava. Mas, pastor, Deus diz que lá vai manar leite e mel. Sim, irmão, sabe por quê? Quando ele chegar lá, iria manar leite e mel. Porque onde você colocar a planta dos seus pés, Deus te abençoa e te deu por possessão. Muitas vezes, irmãos, as nossas lutas, nossas guerras estão sendo travadas na boca, no braço, no murro, nas ideias. Onde que as nossas guerras deveriam ser travadas no joelho. Porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, meus queridos, o que nós devemos entender? Você é um chamado de Deus. Você foi chamado para um propósito. Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Não é o pastor Raimundo que escolhe, não é a irmã Jussara, não é ninguém que escolhe ninguém, é Deus que escolhe. E Deus escolheu, acabou. Quantas das vezes, irmão, vocês viram várias igrejas que nós já passamos, pessoas que são ungidas, levantadas, ministros, sem a ordenança de Deus, e não virou nada. Enquanto você está aí lutando, perseverando, batalhando. Porque muitas das vezes o homem, ele não chama, ele não escolhe por aquilo que Deus direcionou, mas por causa da necessidade que ele precisa no momento. Sabe, meus queridos amados irmãos, quando Jesus escolhe os seus discípulos, Jesus o escolheu por ele mesmo. Jesus passa e vê dois irmãos lavando as redes, chamado Pedro e o seu irmão André. Mais adiante ele passa, ele vê outros dois irmãos, Tiago e João, consertando as redes. Olha aí, irmãos, o que você está fazendo hoje para que Deus venha te chamar? Você está consertando o que foi estragado? Ou você está lavando o que está sujo? Sabe, irmão, nós temos que todos os dias consertar o que foi estragado. E todos os dias nós temos que lavar o que se sujou. Mesmo que venha ser um dia onde você não tenha uma boa safra, onde venha um dia que você não venha ter colheita, onde venha ser um dia onde não foi um dia produtivo. Mas você não pode desanimar, porque o outro dia vai nascer, o sol, o raio da justiça vai liberar novamente sobre a sua vida e Deus vai te dar uma nova oportunidade. Imagine se Tiago, imagine se João, se Pedro, se André, naquela noite que eles pescaram a noite inteira e não pescaram nada. Eles tivessem pegado as redes deles, largado lá na beira da praia e tivessem ido para casa, desgostoso, desanimado.
Mas a perseverança, a luta, marcou ali, irmãos, um encontro, não só, irmãos, um encontro momentâneo, mas um encontro cósmico, um encontro universal com o Deus dele. Muitas das vezes, irmãos, por causa de uma saída antes ou de uma chegada depois, Deus nos livra de grande livramento. Glória a Deus. Às vezes, por um milésimo de milímetro, não perdemos a vida na rua. Quantas das vezes você viu a morte passando na sua frente? Em um caminhão, em um carro? Por quê? Porque você decidiu tomar, irmãos, uma atitude diferente. Pedro agora está lavando a rede ali e Jesus passa por ele. Irmãos, imagine uma companhia de pesca, um local, uma vila onde as pessoas vivem de pesca. Tente agora raciocinar com a sua mente de cristão inteligente. Imagine você agora na beira do mar da Galileia, lá em Cafarnaum. Quantos barcos deveriam haver ali? Será que só havia 2 barcos? Havia milhares de barcos, muitos barcos. Creio eu que a pesca aquela noite não foi ruim somente para aqueles homens. A pesca foi ruim para todos. Aquele dia não teve peixe para ninguém. Mas teve estrago nas redes, no material de trabalho. Mas Jesus passou ali, irmãos, e decidiu chamar aqueles homens. Deus passou no meio da multidão e chamou você. Jesus chamou você para um propósito. Jesus te chamou para um trabalho, para uma obra. Ministério é um trabalho. Qual o seu ministério? Ah, meu ministério é Graça e Reino. Não, irmão, isso aí é o nome da igreja. Um nome momentâneo, mas o seu ministério é trabalhar com Jesus. Você tem um ministério pessoal com Jesus. Jesus te chamou para um propósito. Jesus chamou aqueles 4 homens. A Bíblia não fala como chamou Judas. De repente, Judas está lá. Sabemos que os outros discípulos, eles foram chamados, cada um devido à sua particularidade que Jesus escolheu. Os discípulos eram como nós, irmãos. Os homens que Jesus chama não é todos A, não é todos B. É diferente, tanto de personalidade, aspecto e dons. Não chamou só profetas, não chamou só curadores, não chamou só pregadores, não chamou só doutores, não chamou só apóstolos. Jesus chamou vários, de vários tipos, para o crescimento do corpo. Imagina uma igreja onde tivesse só apóstolo. Imagina essa igreja, ninguém suportaria. Imagina, todo mundo apóstolo. Um apóstolo já se acha demais. Um apóstolo já se acha o querubim ungido. Imagina uma igreja com 20, 30 apóstolos. Misericórdia. Imagina uma igreja com 50, 90 doutores da lei. Então, irmãos, o que nós devemos entender? Quando Jesus nos chamou, ele sabia das nossas debilidades. O importante foi que Jesus te chamou. Não foi o pastor Raimundo. Não foi o ministério, Graça e Reino. Foi Jesus que te chamou. Glória a Deus. Porque se eu te chamar de acordo com a minha vontade, pode ter certeza, vai ser como Matias, não vai dar nada. Conte a história de Matias, é só até aqui, acabou. E Deus deixa de fazer a escolha. O que eu acho lindo dessa passagem de Atos capítulo 1, versículo 21, que eles vão colocar critérios para escolher. Olha lá, irmãos, vamos ver os critérios. É necessário pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo. Olha aí, irmãos. Todo o... Hoje já vai ser pouco ser escolhido, né? Porque às vezes vem na igreja um mês, uma vez no mês, 2 vezes no mês, passa meses sem cear. Nós já não está todo o tempo. Já caiu no critério, se nós fôssemos escolher hoje pelos critérios de Pedro. Vamos escolher aqueles que estão de todos os cultos. Pastor, não dá para ter, mas é o critério do homem. Pastor, mas não tem como eu estar todos os dias no culto. Irmão, esse não é o meu critério. É o critério de Pedro. Quem sou eu para questionar o apóstolo Pedro? Quem sou eu para questionar a Bíblia? É necessário que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Irmãos, veja só. Pela nossa mente limitada, nós achamos que Jesus andava somente com os 12 discípulos. Jesus andava com a multidão, com mais discípulos. Certa vez, Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2. A Bíblia relata os 12 como modelo, mas não se limita aos 12 apóstolos. A igreja dos 12, a célula dos 12. Não, irmãos.
Jesus tem muitos discípulos. Ide pelo mundo fazer discípulos. Não é fazer 12 discípulos, ou se fosse só 12, acabou a missão. Ó que alegria. Imagina só 12? Ah, era rapidinho. Rapidinho a gente fazia 12 discípulos, porque a gente teria uma meta. Nós teríamos uma meta, é 12 e acabou. Vem aqui, vai aceitar Jesus. Ah, não posso. Não, vem cá, eu pego você de carro, levo você de Uber, levo você. E é só agradar, fazer o que a pessoa quer que você ganhe ela. Só que ela não se firma. Os que tiveram com o Senhor Jesus, entrou e saiu entre nós. Começando desde onde, irmãos? Começando quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Começando quando Jesus caminhou sobre o mar. Começando quando Jesus multiplicou pães e peixes. Não. Desde o dia. E dentre nós, olha aí, começando desde o batismo de João Batista. Desde lá de Mateus, quando Jesus desceu as águas para ser batizado. Quem estava lá e viu o Senhor Jesus ser batizado? Ó, tem aqui, tem eu, tem mais eu, tem, ó, só você e vocês, ó. Não, eu cheguei na multiplicação dos pães e peixes. Eu cheguei quando Jesus ensinou a pescar peixe com moeda. Pescar peixe da boca do peixe sem moeda. Eu cheguei quando o Senhor Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda. Não, então você já perdeu, você já está fora. Olha os critérios. Olha os critérios do homem. Olha como o homem escolhe. Nessa peneira aqui de Pedro, irmãos, de 100, já caiu por uns 5%. E a Bíblia vai dizer, começando desde o batismo de João, até o dia que dentre nós ele foi recebido no céu. Olha aí. Perdeu a ascensão de Jesus para o céu, também já não serve mais. Tinha que estar lá no monte para ver Jesus subindo e se esconder atrás das nuvens. Chegou. Não viu, já está fora. Já não serve para o ministério. Olha os critérios. Olha os critérios. Nós já fomos julgados assim, nós já fomos avaliados assim. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas no nosso meio que já chegou em mim e falou, pastor, eu abri mão de igreja. Eu não quero mais saber de igreja. Aí eu comecei a vir aqui e estou aqui, gostei daqui. Mas eu falei, ó, não quero mais mexer com a igreja, porque foi magoado demais, foi ferido demais. Nós, irmãos, temos esse perfil de magoar os nossos irmãos, de ferir os nossos irmãos. Por isso que nós temos que vigiar o tempo todo do que nós falamos e do que nós agimos. Porque uma palavra maldada, uma direção, você destrói a vida da pessoa espiritualmente. Você faz com que ela volte para o mundo. Ah, você não presta, você não dá certo, você isso. Não é isso. Só não chegou o seu momento ainda. Não adianta querer você achar que o momento da pessoa é quando ela não está preparada. Jesus sabe o momento certo. Na nossa infinita inteligência, quem chamaria Abraão com 75 anos? Abraão foi chamado com 75 anos. Quem chamaria Moisés aos 40 anos e depois mais 40 anos? Quem chamaria um homem de 80 anos para tirar um exército, uma nação? Chamar um grande general em todo vigor. Quem chamaria? Ninguém chamaria. Então, meus queridos, os critérios do homem para escolher é diferente do meu e do seu critério. Olha só. E apresentaram 2, misericórdia. Desde o tempo que Jesus começou até subir, só ficou 2. Olha aí os critérios. Olha os critérios. Só sobrou 2. Nem o coitado do Barnabé serviu. Não vamos dizer de Paulo, mas o coitado do Barnabé. Homem temente a Deus, da tribo de Levi. Barnabé vendeu a sua propriedade e entregou no pé dos apóstolos. Nem assim escolheram ele. Deu o maior dízimo, a maior oferta. Não. Hoje em dia as pessoas escolhem aquele que deu o maior dízimo, a maior oferta. Quanto mais pode fazer o que quiser. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Não é pelo que nós damos ou entregamos, é pelo que Jesus entregou pela nossa vida. Sobrou 2, Matias e José, chamado filho de Sarbas, né? Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo. Olha aí.
Olha o sobrenome do homem, justo. Será que nós, com o nosso sobrenome, nós conseguiríamos? Eu, com o meu passado, com o meu histórico? Alcoólatra? Muitas das vezes homicida, muitas das vezes adúltero, muitas das vezes prostituta, muitas das vezes homossexuais. Não serve para essa igreja de hoje. Tem que ser justo. Tem que ter o que eu sou. Diaconisa Jussara, a justa, essa serve. Ah, diaconisa Jussara, a trambiqueira não serve. Irmãos, às vezes temos que pegar pesado. Sabe, meus queridos, os critérios do homem é diferente dos critérios de Deus. E ali, meus queridos, só sobrou 2, o Justo e Matias. E eles adoraram a Deus ainda. Ó, Deus, escolhemos esses 2 aqui, ó. O senhor tem que escolher um desses 2 aqui, porque nós já decidimos, é esses 2 aqui. Ó, Senhor Deus, ó, tá aqui. Irmão, quantas vezes nós oramos para Deus assim? Senhor, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora é a vez do Senhor. Já jejuei, já orei, já li a Bíblia. Agora, Senhor, o Senhor não vai fazer um milagre na minha vida, não? O Senhor não vai fazer a promessa que está escrita? Ó, Senhor, eu tenho feito tudo. Não perco um culto. Não perco nada, Senhor. Por que o Senhor... Ó, faça aí, já está aqui, Senhor. Ó, tudo que eu podia fazer eu já fiz, já dependeu de mim. Agora é que o Senhor faz aí. E a Bíblia diz, irmãos, olha lá. O Senhor que é o coração de todos. Mostra qual desses 2 aí, Senhor. Olha aí. Tem escolhido para que tome parte desse ministério e apostolado que Judas, né? Para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte. Peraí, mas não pediram para Deus escolher? Por que eles lançaram sorte? Irmãos, eles não tiveram nem tempo e paciência de esperar Deus decidir. Senhor, é aqui, é hoje. O Senhor não vai decidir, então eu vou tomar a decisão. Ô, irmãos, quantas das vezes eu e você fez isso? Nós não temos tempo de esperar nada. Nada é nada. Nós não temos tempo de esperar nada. Ainda mais o tempo de Deus. Senhor, escolhe aí. E lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os outros apóstolos. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não vai dar certo. Sabe por que você dá certo? Porque não foi o homem que escolheu, foi Deus que escolheu. Olha os critérios de Deus. Ninguém decidiu chamar ninguém. Ninguém decidiu escolher ninguém. O que eles estavam fazendo? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns, né, profetas, doutores. Olha aí, irmãos, doutores. E servindo eles a Deus. O que eles estavam fazendo? Servindo a Deus. E jejuando, disse o Espírito Santo: aparte-me, Barnabé e Saulo. Então, irmãos, aqui nós temos que entender, neste culto, que por mais que você esteja esperando uma resposta de Deus, continue jejuando, continue orando, continue cultuando. Até o momento que Jesus dizer, ó, chegou o seu momento. Agora é a hora do seu milagre. Agora é a hora da sua resposta. Agora vai acontecer na sua vida. Isso pode demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. Talvez no fechar dos seus olhos, no seu leito, e aquilo que você tanto pede acontecer. Mas pastor, quando isso? Só quando isso? Glória a Deus que aconteceu. Jesus na cruz, e o ladrão no último minuto foi salvo. Sabe, meus queridos? Quando Deus chamou Abraão, Deus fez promessa para Abraão. Só que Deus não deu um tempo para Abraão. Porque o tempo não pertence a mim e você. Parece ser radical, querer pegar pesado. Mas não foi eu que testemunhei, foi a missionária. A mulher foi dormir, levantou mais, foi encontrar com o juiz, né? Porque o homem está destinado a morrer só uma vez, vindo isso o juízo, né? Morreu, vai para o juízo. Não é julgamento, é juízo. Vai se apresentar diante de um juiz para decidir se vai aguardar em liberdade ou preso. Vai ver como você morreu. Se morreu com Cristo, vai aguardar liberto, né, irmão, do paraíso. E se morreu sem Cristo? Vai aguardar no presídio, no inferno, até o grande dia do julgamento.
Nós não estamos atentando que nós não estamos aqui por um acaso ou por um momento. Nós estamos aqui salvando almas que Jesus mandou. E não é escolhido pelo homem, é escolhido por Deus. Você é o escolhido por Deus. O campo está enorme. O campo é grande. Nós nunca vamos nessa igreja atrás de crente de outra igreja. Para quê? Qual a necessidade de ficar em igreja pegando crente de outra igreja? Qual igreja você é? Vai lá na nossa igreja. Não, fica lá na sua igreja. Certa vez fui comprar uma ferragem ali na beira do mercado, da lagoa. E a atendente, aí eu falei para ela, glória a Deus, Deus te abençoe, tá? Ah, o senhor é crente? Sou. Qual igreja? Sim. Eu falei para ela, e você? Você vai para a igreja? Eu sou da igreja tal. Eu falei, então continua na sua igreja. Não, mas passa o endereço da sua, porque eu vou de visitar. Ele fica na sua igreja, vai lá. Sabe, irmãos? Jesus nos chamou para ganhar almas. Hoje você está aqui, neste momento, nessa cadeira, ouvindo essa palavra, que Jesus já começou a dizer desde o começo do culto, você é um escolhido. Por mais que o momento, aleluia, por mais que o momento não aparenta, por mais que o momento seja contrário, por mais que você esteja indo numa direção e você está vendo toda a multidão vindo contra você dizendo, para, não vai dar certo, desiste, mas Jesus que te escolheu. Não foi os critérios humanos. Se eu fosse ser escolhido pelos critérios humanos, eu não passaria nem na primeira prova. Desde criança, quantas das vezes eu abandonei o evangelho? Quantas das vezes eu fui para o mundo? Todas as vezes eu quebrei minha cara. Então, meus irmãos, que essa palavra fale no seu coração. Atos capítulo 1, versículo 21 e Atos capítulo 13, versículo 1. Você foi escolhido por Deus, não pelo homem. Os critérios que foram usados para te escolher não foram os critérios humanos. Não é avaliação profissional. Não é pelo seu currículo. Não é pela sua formação acadêmica, pelo seu título, pelo seu nome, pelo seu sobrenome. É pelo sangue do Cordeiro. Amém? A paz de Deus, aquelas palmas que glorificam Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar. Amém? Vamos orar para nós irmos para casa e jantarmos. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano eterno Deus, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso.